Meus amigos, o destaque da imprensa hoje é a notícia da forte queda que houve em maio da produção industrial, 4,3%. E na esteira da notícia temos que a intenção do governo é manipular o câmbio para tentar fazer a inflexão da curva de queda da indústria. Pergunta chave é: por que a indústria está declinante? É preciso um diagnóstico científico do fato para poder subsidiar as ações governamentais. Na verdade, a queda da produção industrial aconteceu na Europa, que aconteceu nos Estados Unidos. O que nós temos é que a China virou um sorvedouro da produção industrial do mundo, por questões estruturais. A China tributa pouco, a China não tem leis trabalhistas como as nossas, a China tem mão de obra barata, abundante e uma oferta praticamente elástica a tudo, de modo que ficou muito difícil competir com a China. É mais barato fazer na China, com minérios, por exemplo, indo daqui e depois voltando de navio, do que produzir aqui por conta dos chamados custos, ou custo do Brasil. Então essa intenção do governo de manipular câmbio é tentar associar a queda da indústria a uma única variável. Lembremos que na história do Brasil isso sempre foi feito, mas os tempos eram outros, não havia uma China, plataforma mundial de produção industrial. Mas agora há. Antes, qualquer diferencial de 10, 15%, até 20%, ou mesmo 30%, podia ser a diferença entre manter uma planta ou não manter. Mas esses percentuais hoje não são mais viáveis. O que está, na verdade, acontecendo é que o Brasil se tornou uma economia social-democrata. Então ela tem todos os custos inerentes à social-democracia. Um superestado, uma supertributação, uma superregulação. E isso é incompatível com a competitividade. Como o Brasil necessariamente precisa estar engajado no esforço da economia mundial, é inevitável que aqueles setores que são passíveis de competição pereçam. Quer dizer, a festa sindical aí, greves, a festa do governo fazendo tributos adicionais sempre, a festa do governo querendo distribuir benesses e tal, pô, é tal da história. Você mata a galinha dos ovos de ouro. Nunca esse vamos dizer assim, esse conto foi tão realista quando agora aplicado ao Brasil. O que está acontecendo é que estão matando a galinha dos ovos de ouro. Isso é muito engraçado porque mesmo os homens da Fiesp, os dirigentes lá, ainda mantém aquela visão do partidão que eles adquiriram nos anos 50, do desenvolvimentismo, de que é preciso apoiar a indústria. A indústria, na verdade, ela não tem o que fazer com ela. É ver ela sucatear mesmo e ir embora. Nada a fazer. E se o governo manipular câmbio para viabilizar uma indústria inviável, ele vai sacrificar toda a economia e ainda assim no final não vai conseguir viabilizar a indústria. É preciso ver que há uma distribuição internacional do trabalho hoje. E a ação industrial ficou reservada à China. Até que a China eleve os seus custos ou nós consigamos baixar os nossos. É simples assim. Isso são movimentos de longo prazo, não são de curto prazo. Então, no curto prazo, o que nós vamos ver é o declínio da produção industrial e o seu transplante para o outro lado do mundo. Isso não é um fenômeno brasileiro, repito. Isso é um fenômeno mundial. Não tem o que fazer. Quer dizer, agora precisamos repensar se o nosso modelo social-democrático é sustentável, se isso é desejável, se isso é razoável. Quer dizer, essa é a questão. A gente não pode ser um povo remedianamente desenvolvido e ao mesmo tempo querer padrão de vida e de ociosidade dos países chamados ricos. Mesmo os ricos estão repensando seu modelo, imagine nós aqui. Então o que nós temos é uma economia do ócio aqui. Ninguém quer trabalhar, a jornada de trabalho custa,
curta, férias remuneradas, longas e etc, etc. Se for fazer o rol de coisas aqui, vai ver que o mercado mundial não paga esse monte de benesses. Os setores que não dependem da competição, são setores de serviços, basicamente fornecidos por mercado interno, tudo bem. Então todo tipo de achar que tem que aguentar até um certo limite. Agora a indústria não, a indústria está sujeita à competição internacional. E não tem o que fazer. Nós vamos ver nos próximos meses a continuada queda dessa produção. É inexorável em face da atual divisão internacional do trabalho.